Então, boa noite a todos. Vou falar um pouco sobre a ansiedade. Já estou a ver que eu estou um bocado ansioso, portanto, vamos lá ver se eu consigo fazer isto bem. Se não conseguirem ouvir, porque às vezes eu tenho tendência a falar baixo, façam um sinal que eu depois incremento o tom de voz. Se calhar alguns conceitos para nós depois podermos falar um pouco melhor. Portanto, a ansiedade é um sentimento vago e desagradável, caracterizado por uma tensão ou um desconforto derivado de antecipação de perigo ou de algo desconhecido. Enquanto que o medo é uma reação obtida a partir de um contacto com algum estímulo físico ou mental que gera uma resposta de alerta no organismo, ou seja, a ansiedade é algo para o desconhecido, enquanto que o medo não, já tivemos esse contacto, já sabemos o que é que nos espera, então temos medo de algo, enquanto a ansiedade não, é sempre o desconhecido. A fobia é um medo desproporcional e irracional, cujas causas quase sempre são profundas com traumas vividos em etapas de vida atual, seja durante a gestação, primeira infância ou em vidas anteriores. Portanto, aqui já é uma reação que é desmensurável, que pode ser patológica, ou quase sempre patológica, de algo que se passou. E como está ali escrito, seja desta vida ou de outras vidas. Sempre utilizei um pouco mais sobre a Joana de Ângeles, porque fala muito sobre a parte da ansiedade e tudo que seja em termos de psicologia é um verdadeiro tratado. Então a Joana de Ângeles diz que a ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea, impulsionando a competição pela sobrevivência a uma sociedade eticamente egoísta, onde predomina a insegurança no mundo emocional. E se nós pararmos para pensar, realmente é o que nós vivemos. Nós hoje, se vocês repararem na primeira imagem, o que temos é os telefones, os iPads, ou seja, hoje nós em dia o que estamos muito habituados é a utilizar as redes sociais. Há estudos que estão a sair-nos cada vez mais a dizer que é prejudicial uma utilização abusiva das redes sociais. Há estudos mesmo que dizem que passado 15 minutos de nós estarmos no telemóvel, nas redes sociais, seja WhatsApp, seja Facebook, seja o que for, que nós próprios, as nossas hormonas começam a alterar, ou seja, nós começamos a produzir muito mais cortisol, a gerar muito mais ansiedade em nós. Por outro lado, também estamos a ver, e isso os países nórdicos já estão a tomar atitudes muito contundentes em termos da educação das crianças, ou seja, nós agora favorecemos tudo uma política muito de informatização em termos nas nossas escolas e eles estão a voltar um pouco atrás. E isto basta pensar, se vocês repararem, os nossos jovens, as nossas crianças, cada vez mais é hábito utilizarem os smartphones e estão a ver algo. Ou seja, nós quando estamos a ler um livro, nós idealizamos, porque eu posso estar a ler uma história, eu vou formando, vou criando uma ideia na minha mente. Enquanto que eu estou a ver num smartphone, estou a ver, é aquilo que lá está. Ou seja, não conseguem estimular a criatividade dos jovens e eles estão a dizer que já está a ser tão prejudicial que estão a cortar, em algumas etapas, o acesso à parte informática dos jovens, porque cada vez estamos a ser menos criativos e cada vez estamos a ser mais ansiosos. E isto porquê? Porque se vocês repararem, isto acontece-me a mim, não sei se vos acontece a vocês, quando a internet começa a falhar e aquilo não anda, e são uma questão às vezes de segundos, já começa a ficar irritado, porque é que isto não anda, porque é que isto não vai, não é? Porque estamos habituados a isso, não é? Porque isto é muito habitual. Então agora vocês reparem, se nós estamos habituados e se as nossas crianças no dia-a-dia estão constantemente no ecrã e que facilmente conseguem, não me apetece este filme, é só fazer um simples gesto e mudam para outro filme, que é algo muito fácil para eles, eles estão habituados a ter tudo de mão beijada. E será que na vida real as outras coisas também vão ser assim? Enquanto que nós, antigamente, as nossas brincadeiras eram muito mais na rua, ou não tínhamos determinados brinquedos e tínhamos que criar, elaborar, para poder então brincar. Hoje as crianças não o fazem.
Por outro lado, na nossa sociedade, e cada vez mais isto, todos nós sofremos um pouco isto, que somos altamente competitivos, porque para preservar o nosso emprego, muitas vezes, nós temos que ser os melhores, nós temos que trabalhar muito mais horas, nós temos que criar algo mais, para quê? Para podermos estar no topo da hierarquia da empresa, para podermos continuar a ganhar dinheiro, ou para podermos assegurar a nossa sobrevivência, ou até melhorar a nossa condição de vida. Portanto, somos altamente competitivos, e isso gera muita ansiedade. Por outro lado, se vocês repararem, e isto, felizmente, eu não tenho muito tempo para ir para os centros comerciais, mas quando vou aos centros comerciais, porque por vezes tenho que lá ir, acontece muito o que está na imagem, naquele canto inferior, que é a compra desmensurável. Ou seja, nós estamos habituados a ter algo fácil, nós estamos habituados a que tudo seja muito rápido, por causa agora dos sistemas informáticos e por causa da evolução, que depois, quando nós temos muitas vezes algum tempo, o que é que nós vamos fazer? É querer adquirir algo também fácil. Então, se formos para os centros comerciais, é muito fácil nós entrarmos na atitude de comprar. E muitas vezes comprar sem razão, por assim dizer. E isto não é mais do que nós estamos extremamente ansiosos, porque não estamos a conseguir controlar esses níveis. Porque nós, quando estamos nas redes sociais, quando passamos muito tempo, atenção, não estou a dizer que são más as redes sociais, é quando passamos muito tempo, ou quando nós entramos numa competição desmensurável em termos de emprego, em termos das nossas hormonas, dos nossos neurotransmissores, nós produzimos muito mais cortisol. Começamos a ter muito mais ansiedade. O nosso metabolismo está sempre muito mais hiperativo. E não damos descanso ao nosso corpo, sem nos apercebermos disso. E depois isto leva sempre àquela figura que aqui está neste canto, que se vocês repararem, há uma altura, porque estamos claramente no mundo terra, claramente na parte onde a economia funciona, se é que funciona, pronto, tem que funcionar, em que é o capitalismo, não é? Ou seja, nós tentamos competir, mas há sempre alguém que está acima de nós que tenta que o outro não cresça, que tenta que o outro não se expresse. E o outro fica sempre para baixo. Isto gera sociedade em todas as camadas sociais. Claro, estou aqui a falar de ansiedade e vocês dizem assim, então pronto, quer dizer, nós somos ansiosos, pronto, está tudo mal. Não é bem assim. Portanto, a ansiedade dita normal é normal quando nós sentir alguma ansiedade quando vamos realizar um exame, perfeitamente normal. É claro que aquele aluno que estudou, à partida, terá menos ansiedade que aquele que não estudou. Claro que eu estou um pouco ansioso quando venho fazer uma apresentação, porque não sei se consigo transmitir a mensagem a todos vocês, não sei se consigo captar a vossa atenção, não sei se vou ao encontro daquilo que vocês esperam. Claro que cria alguma ansiedade. E agora isto tem que ser normalizado, ou seja, eu tenho que me controlar para poder continuar a falar convosco e tentar transmitir essa mensagem. Numa entrevista de emprego perfeitamente normal, quem já não passou por isto. Nós vamos querer agradar, vamos querer ficar com o emprego, é normal que haja essa ansiedade. Na separação ou na morte de uma pessoa amada, claramente que é normal isso. Por isso é que há o período de luto. Agora, se começar a ultrapassar aquele tempo, se não conseguisse lidar com essa ansiedade, aí sim entramos na parte patológica. Quando se aguarda uma notícia ou uma resposta, perfeitamente normal. O medo de uma casa assaltada, vocês já repararam nisto? Então, é normal nós fecharmos a porta. Quando nós vamos de férias, não trancamos tudo, tentamos ver como é que está, como é que não está, ou pedimos a uma vizinha ou um familiar para lá ir. É perfeitamente normal. Se calhar já não é normal, é voltar não sei quantas vezes para trás para ver se a casa está fechada ou não. Estão a entender? Um encontro amoroso. Quem não é? Primeira vez ela vai dizer que sim, que quer namorar connosco ou não, assim mesmo assim, é perfeitamente normal. Essa ansiedade, desde que seja doseada, é bom e é bom para nós podermos evoluir e crescer e avançar. O problema é quando nós não conseguimos gerir isso. E quando nós muitas vezes não conseguimos gerir isto, perdoem-me, mas isto, pronto, também sempre da parte brasileira, porque é mais, os termos são praticamente parecidos. Não, por mim não vejo como mal nenhum, mas é só por dizer que às vezes em termos de leitura pode não ser tão agradável para algumas pessoas.
Mas, por exemplo, quando gera ansiedade pode acontecer, começando lá em cima, problemas de memória, insónia. Nós não conseguimos dormir porque gera uma ansiedade tal que não vamos conseguir dormir e não descansamos. Portanto, vamos desregular o ciclo da vigília e sono. Portanto, não vamos produzir tão bem. Não vamos conseguir encontrar a solução, não é? Os batimentos acelerados, perfeitamente normal que isso aconteça. Quem é que já não fez um exame em que a pulsação começou mais acelerada? Pois é, uma questão de controlar isso, não é? As dores de cabeça, a falta de ar. O problema até é quando começa a haver uma preocupação constante, haver problemas de concentração, procrastinação, ou seja, nós adiarmos aquilo, não queremos fazer, deixamos aquilo por fazer, não é? A necessidade de reafirmação, ataques de pânico. Eu não tinha bem a noção disto. Às vezes, quando esta apresentação eu já a fiz em Pombal, dado que eu não consegui fazer a apresentação para hoje, a Isabelinha ri-se e com razão, mas quando naquela altura eu falei com alguns colegas meus da psiquiatria, é muito frequente. Eu não sabia que era tão frequente assim. E principalmente nas camadas jovens. Porque não são capazes de lidar com algo que vão encontrar. Porque chegou um ponto que eles tinham tudo facilitado e depois vão ter que, em determinado momento, prestar uma prova, seja no que for, seja académica, seja em termos de emprego, seja em termos de relação, e depois surge isto, os estados de pânico, que, segundo o que eles me disseram, que é cada vez mais frequente, e realmente compreendo o porquê. E isto tem a ver um pouco aqui, o que ali está, não vou ligar muito àquilo que lá está, ou seja, o que eles estão a dizer em termos de Joana de Ângeles, diz é o que tudo começa na infância, da maneira como nós educamos. E nós se repararem, e isto não é uma crítica, porque também sou pai, e também não sei se estou a educar tão bem quanto isso, ou seja, faço o melhor que posso, mas realmente é frequente dizer às crianças, se não comes, não gosto de ti, se não dormes, pronto, ou seja, é sempre um castigo. E isto vai gerar na criança uma insegurança muito grande, vai criar ansiedade. Então, quer dizer, eu não tenho vontade de comer e o meu pai está-me a dizer que se eu não como, ele não gosta de mim, mas eu não tenho vontade de comer. Ou seja, a maneira como nós lidamos com as nossas crianças vai influenciar em muito, ou seja, nós estamos a educar de uma forma muito condicionada, que depois vai causar ansiedade. Eles não conseguem perceber como é que se devem comportar e como é que hão de lidar com as coisas. Eu tenho muita dificuldade neste campo, graças a Deus tenho a minha mulher que me ajuda imenso. E isto há uns anos atrás, consegui compreender melhor isto quando a minha filha um dia caiu e magoou-se. A primeira reação de alguém que estava no nosso seio familiar, dizer, isso não é nada, levanta-te, anda e anda. Eu, por ser sincero, não fiquei muito descansado, porque a queda até foi um pouco aparatosa, se calhar, né, de perfeita profissão, beirei-me da minha filha e perguntei-lhe se realmente estava tudo bem. E a minha filha, né, porque estavam-lhe a dizer, anda, está tudo bem, ela, nervosa, lá seguiu e nem quis falar comigo. E a minha esposa chamou a atenção a dizer, não, chama à parte e fala com ela, mesmo à parte, para ver se ela está bem ou não. Ou seja, eu tive que a tirar do meio, não é? Para que ela se expressasse, para saber se realmente estava bem ou não. E realmente ela estava bem. Ela única e simplesmente necessitou foi de chorar um bocadinho. Porque, claro, a queda magoou e depois o aparato, né, que se gerou e alguém a dizer, anda lá, isso não foi nada, anda para a frente. E foi isso que causou-lhe ainda mais insegurança, mais ansiedade. E eu tive que dosear aquilo. E se vocês repararem, se um de nós aqui cair, alguém vai dizer, anda lá, isso não é nada. Não. Nós com os adultos, o que é que fazemos? Magoou-se, consegue-se levantar, precisa de alguma coisa. Então porquê é que nós não fazemos isso às nossas crianças? Porquê é que nós dizemos, deixem lá isso, anda para a frente. E olhem que isto não é tão frequente, não é assim tão displicente quanto isso. Ainda bem, há pouco tempo, estive numa academia de um clube de futebol em que houve uma altura que
Eu não sabia se devia dizer alguma coisa ou se devia me calar, mas como estava de passagem, calei-me e não disse nada, não sei se fiz bem, se não. O treinador dos jovens só diziam para eles: anda lá, és mariquinhas, sobe o lical, até o teu avô faz melhor isso do que tu, anda lá, ou seja, e eu pensei assim, epá, não é? Então o que é que estão ali a fazer aqueles jovens? Não é? Ou seja, e isto é muito frequente, mais frequente que aquilo que nós pensamos. E então se nós estamos a fazer isto às nossas crianças, elas vão tornar-se inseguras. E ao estarem inseguras, vai gerar ansiedade. E se calhar não vão enfrentar tão bem o mundo tão bem quanto isso. Nesse campo, a verdade é que os pais podem o dizer, atenção, eu também sou pai e sei que há pais que não o dizem, mas nesse campo os avós são mais cuidadosos, porque depois já têm tendência realmente a perceber se magoaram ou não, porque lá está, a experiência de vida dá-lhes tempo para dar tempo aos seus netos. O que é importante e o que é interessante. E que isso dá-lhes segurança. Portanto, nós hoje, na parte da ansiedade, o que é que eu quero dizer com este desenho aqui? É que tudo depende de como é que nós vamos gerir. Se nós gerirmos a nossa ansiedade de uma forma tranquila e conseguirmos gerar os níveis e conseguirmos adaptar, perfeitamente normal. Se nós não conseguirmos controlar esses níveis de ansiedade, vai ser patológico. Reparem numa coisa. Pode entrar na patologia, por exemplo, a ansiedade pode degenerar ou na gula ou na anorexia. Eu tenho tempo, irmão Fernando, para falar. Assim, posso falar assim, não vou me alongar muito, mas assim conto uma história ou outra, está bem? Pode ser. Então pronto, olhem, para terem uma noção, em relação à anorexia, há uns anos atrás, ainda estava eu nas bancas da faculdade, e quando começámos a cadeira de psiquiatria, é lógico que nós, alunos da Faculdade de Medicina, estamos muito mais despertos, é para tratar a doença, ser muito rápido, tudo o que seja na parte psiquiatra. Também existe a medicação, mas também existe toda a outra parte, a psicologia, e se calhar por sermos mais novos não temos tanta aptidão para. E o nosso professor uma vez chegou à sala de aula e disse assim, porque ele realmente notou no grupo que, pronto, estávamos lá porque tínhamos que lá estar, mas que não havia aquele brio que nós queremos aprender. Foi engraçado que ele chegou e disse assim, pronto, hoje vamos falar a médicos, nada de psiquiatras, é como médicos. Vocês querem ser todos médicos? Então vocês vão-me responder aqui uma seguinte questão, que eu tenho aqui um problema. Olhem, eu tenho uma miúda de 16 anos, que pertence à classe média alta, em que todos os anos fazem férias no estrangeiro, pelo menos 15 dias, de vez em quando ainda vão à neve, tem uma empregada doméstica, o pai trabalha numa empresa conceituada, a mãe está em casa, coordena as coisas lá de casa, tem a avó materna que, como ficou sozinha, vive com eles. O casal dá-se bem, o pai, única e simplesmente, de 15 em 15 dias, tem que ir ver o Madrid jogar, isto foi em Madrid, e trata sempre bem, e ela é excelente aluna, incluindo como preparação para os Olímpicos, e tem anorexia. Então, como médicos, o que é que vocês dizem? E nós... E ele disse, isto é um problema médico, anorexia, por que ela não come? E nós, não, então isso é um estilo psiquiátrico. E ele dizia, não é psiquiátrico, garanto-vos que não é psiquiátrico. Anorexia, vocês pensem lá, o que é que acontece quando alguém não come? Depois alguém dizia, morre, e dizia ele, ainda não morreu, então não vem que ela tem anorexia. Digam mais alguma coisa, o que é que acham que isto acontece? E realmente fez-nos pôr a pensar. Até que um dos meus colegas chegou lá a uma conclusão, e brilhante, que é o que ele diz. Pronto, 16 anos, mulher, não come, se não come, não vai ter o período, não vai menstruar. E ele disse, ora aí está. Então e se não menstruar, o que é que acontece? E alguém diz, então pronto, assim não pode ter filhos. E ele diz, pois, não é mulher.
para ser mulher, tem que fazer parte da menstruação para depois poder procriar. Se ela não menstruar, o que é que acontece? É sempre criança. Ora bem, nós ficamos todos com as nossas cabeças super confusas. Até que ele desmonta o caso. O que é que ele diz? Que ela deixou de comer porque quer ser sempre criança, e isto no seu inconsciente. E isto porquê? Porque ela não quer ter a vida que a mãe tem. Ela via-se a fazer o quê? A fazer um percurso perfeitamente normal, porque a mãe também tinha um curso superior, única e simplesmente, como estava bem na vida, nem precisava de trabalhar, e ela pensou, isto vai-me acontecer e eu não quero isto para mim. Mas isso era o inconsciente dela. E ele conseguiu trabalhar isso de modo a que ela percebesse que a vida, ou seja, o futuro, né, o que ia acontecer, podia ser diferente. Tudo dependia do que ela fizesse no dia de hoje. A ansiedade, o desconhecido. Ou seja, eu tenho medo do que me vai acontecer, muito provavelmente vai-me acontecer o que está a acontecer à minha mãe, e então ela não comia. E ele consegue trabalhar de modo a que ela entenda, né? Que ela diminui os níveis de ansiedade de tal forma que ela diz, sim, realmente, tudo depende de mim. O desconhecido vai depender do que eu fizer hoje. Ou seja, se vocês repararem, ali naquelas patologias todas que ali estão, a medicina consegue ajudar. Em alguns casos, até consegue resolver. Porque este caso, em particular, o problema, a problemática daquela jovem era desta vida e de esta altura. Estão a perceber? Agora, se vocês repararem, a insónia e hipersónia também pode acontecer, o comprar compulsivamente também pode acontecer do hoje, ser aquele facto de ansiedade, mas quando nós entramos nos excessos, se repararem, excessos de tabaco, álcool e drogas, aí já não vai a medicina ajudar assim tanto. Ajuda e é fundamental, mas aí há companhias espirituais. E aí é necessário outro tipo de tratamentos. E é isso que eu hei de vir falar depois um dia deste, então, que foi como foi proposto de fazer infecções fluídicas, que já ali afeta aquela parte. Ou seja, a ansiedade sempre que é em excesso pode generar naquilo, ou seja, do sexo, do jogo, dos medicamentos. Isto, em termos de ansiedade, é muito característico o abuso dos medicamentos, até mesmo no pessoal da saúde, cada vez mais, mas também cada vez mais na população portuguesa. Não sei se vocês repararam numa notícia em que no Algarve foi detectado altos níveis de antidepressivos na água. Né? Porque o que é que acontece? Todos nós o tomamos, depois quando vamos à casa de banho, os metabólitos vão para a água e depois são detectados aí. Portanto, cada vez mais estamos a consumir antidepressivos, ansiolíticos, neuroléticos, tudo só para controlar a ansiedade. E depois o trabalho excessivo. O trabalho excessivo é o que é mais socialmente aceito. Para vos ser sincero, se algum dia sofrer muito de ansiedade, acho que a última vai ser a minha bengala, por assim dizer, porque, pronto, gosto muito daquilo que faço, mas também lá está, também temos que saber dosear. E muitas vezes o trabalho excessivo aconteceu-me há uns anos com um doente meu que realmente ela é dependente, altamente dependente do trabalho. Até que eu começo-me a perceber, não o estava a seguir por isso, não sou psiquiatra, não sou nada disso, né? Não tenho conhecimentos assim tão profundos sobre essa matéria, só que realmente eu percebi uma coisa. Muitos de nós que aqui estamos hoje, vamos sair e vamos para casa. Porquê? Porque temos alguém à nossa espera. Há uma razão para. Ou estão aqui connosco e vai connosco. E aquele homem não. Aquele homem, na verdade, tinha uma família, mas ele estava totalmente fora da família. Já não se enquadrava. Era ignorado pela família. Então ele limitava-se a trabalhar. E socialmente era tudo muito bem visto. Até que ele um dia lá percebeu que realmente o que ele estava a fazer era a fugir da família. E não estava correto. E tudo só uma questão de ansiedade. Em excesso.
Portanto, ansiedade é a ausência de serenidade para enfrentar os desafios da existência. Avoluma-se na mente uma grande quantidade de ambições, de desejos de execução ou conquistas de coisas simultaneamente. Isto é muito característico. Vocês, se repararem, principalmente quando nós estamos nas empresas, como somos altamente competitivos, queremos fazer mais e mais e queremos tomar conta de tudo. É montes de tarefas. E isso é característico das pessoas que são extremamente ansiosas, porque dizem que são capazes de mais e querem fazer mais ainda, e não são capazes de dosear. A necessidade conflitiva de preencher os minutos com atividades. São pessoas que depois realmente têm que estar sempre tudo cheio, a agenda sempre cheia, porque senão depois não sabem o que é que vão de fazer, realmente. Tornam-se exigentes, e isto, atenção, isto já é a entrar na parte patológica, tornam-se exigentes e preconceituosos, agressivos e violentos, desejosos de impor a sua vontade contra a ordem estabelecida. E isto, se vocês repararem, se calhar em algumas empresas, quantos e quantos chefes que fazem tudo e mais alguma coisa, depois impõem mais nada. E é assim e acabou. Nem dão oportunidade sequer do outro dar a ideia, que se calhar essa ideia até podia permitir crescer mais ainda, e eles não o permitem. Porque lá está, vivem em tais níveis de stress e de ansiedade que só estão no mundo deles. Os seus relacionamentos são turbulentos porque deseja-se impor, não admite restrições à forma de conduta, não admite que deve mudar o comportamento. E é que isto é que realmente, olhem que é verdade, eu cheguei a uma altura da minha vida que eu trabalhei bastante. E o que me fez mudar, e a minha esposa estava-me ainda trabalho bastante, se a minha esposa aqui tivesse, já estava a ralhar comigo. Eu cheguei a uma altura que trabalhei tanto na minha vida, por questões profissionais e lá está, de progredir na carreira, que a minha esposa vinha-me chamando a atenção. E eu não via isso, eu não percebia o que é que ela me estava a dizer. A pessoa que me fez sentir isto foi a minha filha. Porque um dia cheguei a casa, já não sei, acho que tinha estado aí a trabalhar 48 horas, quase ininterruptamente, e cheguei a casa e a minha filha ignorou-me. Ignorou-me. É como... Era o Fernando, como podia ser o Zé, como podia ser o Manel. Quem é o estranho que aqui está em casa? Não quis saber. E foi aí que me caiu a ficha, que eu pensei assim, pois, esta criança está-me a ignorar, porque já não venho a casa há não sei quantos dias, porque é frequente. E, no entanto, se me perguntassem, eu estava bem. Era o que a minha mulher dizia. É que vocês têm alto pico de adrenalina no vosso trabalho, do ajudar o outro, que esquecemos a nossa vida. Porque realmente eu sentia-me bem. Era fantástico. Não sei quantas pessoas é que tinha salvo. Só que realmente eu estava a perder a minha família. Hoje, felizmente, antes de vir para aqui, a minha filha deu-me um abraço e digo-vos que só vou ver a minha filha amanhã à noite. Porque vou entrar em casa, vou dormir, hei de sair cedo para dar a formação e vou chegar tarde. É lógico que não pode ser sempre, estar sempre presente. Mas pelo menos a minha filha, eu expliquei-lhe o que é que se ia passar e a minha filha deu-me um abraço. E desejou-me sorte. E expliquei-lhe onde é que vinha. Portanto, a ansiedade torna-se patológica, normalmente divide-se nestes 3 transtornos. Não, há outras classificações, e se tiverem aqui médicos e enfermeiros, me perdoem as classificações, que isto é de uma forma muito simplista. Que é no transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada e os transtornos de pânico. Os transtornos obsessivo-compulsivos, portanto, é uma perturbação mental caracterizada por obsessões e compulsões. As obsessões são pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes que provocam na pessoa a ansiedade. A pessoa sente a necessidade de ignorar ou suprimir a ansiedade causada por essas opções através de pensamentos, rotinas ou atividades repetitivas denominadas compulsões ou rituais. Vou-vos contar outra história, também da psiquiatria. Os chamados TOC, portanto, estes transtornos obsessivo-compulsivos, também o meu professor uma vez colocou a questão seguinte. Era uma jovem de 31 anos, por aí. Era um quadro de uma empresa, da Vodafone, mas era um quadro, não sei lá, ela há 15 anos atrás ganhava à volta de 5.000 euros por mês, mas a brincar, não era... Era fácil para ela, estava bem, procura-o por uma razão. Estava compulsivamente a lavar as mãos.
Ao ponto de a empregada chegar ao pé dela e dizer assim: "Ó doutora, peço desculpa, mas eu não dou conta com tanta roupa, tenho que meter outra empregada." Então ela tinha 2 empregadas. Ela estava constantemente a lavar as mãos. Portanto, isto, transtorno obsessivo compulsivo, que é o que ali documenta naquela imagem, pode ser isso, como pode ser, geralmente há o hábito de higiene, geralmente, mas pode ser outras coisas quaisquer. São movimentos muito repetitivos, sempre. E o que ela contou foi o seguinte, que, portanto, se ela fazia parte da gestão da Vodafone com um cargo importante, é porque, pronto, era licenciada, cresceu em termos económicos muito bem, em termos de carreira muito bem, era uma mulher bonita, dizia ele, não conheço a pessoa em questão, tinha tido vários relacionamentos, mas depois aquilo nunca dava, estava constantemente a lavar as mãos, estão a ver o que é também, não é? E a única coisa que os pais perfeitamente bem, uma família de bem, tudo bem, saudáveis, a única coisa que ele detectou foi a morte de um tio, o irmão da mãe. E depois ele deixou, e passado várias sessões é que ele conseguiu perceber que esse irmão da mãe praticamente, ou seja, quando ela ainda era pequena, era ele que estava muito mais presente, a mãe e o tio, e o irmão, porque o pai, lá está, trabalhar, sempre fora de casa, a ajudar para construir vida. E então ela era muito ligada ao tio. E ele perguntou-nos: então o que é que vocês acham que está a acontecer? Mais uma vez nós não conseguíamos lá chegar, né? Não estávamos claramente era a dependência do tio, sim, porque morreu. E ele perguntava: então mas do tio porquê? E ele dizia: se vocês repararem, segundo diz Freud, não é? Só para nos orientar em termos de pensamento, geralmente o filho, quando busca uma mulher, busca a mãe, e a filha, quando busca um homem, busca o pai. Em termos, ou seja, o padrão, o modelo de mulher que um homem procura é a mãe. Mas isso foi o que Freud disse. Isso é só para nós nos orientarmos. No caso dela, o modelo de homem era o tio, a referência, o homem que ela buscava era alguém parecido com o tio. E o parecido não quer dizer seja fisicamente, não, é a maneira de ser e de estar, de enfrentar a vida. E o que é que acontece? Com a morte do tio, ela perde a referência. Então o que é que isso tem a ver com ela estar sempre a lavar as mãos? Então o tio morreu. O que é que acontece quando alguém morre? Eu ia dizer morrer na casa espírita. Tem que ser sepultado. Se tem que ser enterrado, o que é que acontece ao corpo? Entra em putrefação. Está a apodrecer. E aquilo mentalmente nela, o esquema era esse. Como é que é possível? Já viram isto? Como é a nossa mente? E única e simplesmente, ele desmonta isso tudo no sentido de ela aceitar a morte do tio e de tentar ir buscar o modelo de homem que queria, com base no tio. Só que o tio não morreu, né? Ou seja, o tio morreu em termos de corpo, mas lá está, o modelo continua na mente dela. E foi isso. E ela depois conseguiu e casou e penso que está bem. Não sei, nunca mais soube nada disso, mas ela conseguiu dar essa volta. Estão a entender? Ora, reparem, lá está. É algo que era do agora. E até me atrevo a dizer que muito provavelmente nem havia interferência espiritual do tio. Ou se houve, ele conseguiu libertar-se. Porque se tiver um espírito a acompanhar este tipo de doença, né? Se tiver quem tentar sofrer, é muito mais difícil tratar. E a medicina pode não chegar. Transtornos de ansiedade generalizada. Caracteriza-se por um estado de ansiedade excessiva, persistente, que não depende do contexto e é desproporcional aos factos. Ocorre na maior parte dos dias por um período de pelo menos 6 meses. Portanto, não se preocupem se tiveram assim algo muito irritante. Não, isto tem que ser frequente e nos últimos 6 meses, né? Porque nós às vezes a ver as notícias também nos podemos irritar muito e ter uma atitude mais desproporcional. Não, isto tem que ser mais frequente e durante 6 meses. A preocupação é tão excessiva que prejudica as diversas áreas da vida, profissional, familiar e social, e imaginam constantemente desastres relacionados com a saúde, dinheiro, morte, problemas de família e problemas sociais. Olhem que isto
é frequente. Nós, dentro dos hospitais, temos telefones que são canais para que os hospitais possam comunicar, que o Instituto de Emergência Médica possa comunicar connosco para nos avisar, a dizer, vai chegar um doente mal, assim, está aí a 20 minutos ou 15 minutos. E esses telefones, eu nem tinha a noção disto, tive a noção disto para aí há 2 anos, e esses telefones têm que ser abertos, não podem ser dentro do hospital. Não é? Porque se for dentro de uma extensão, dentro de um hospital, tudo bem, chega ali, depois funciona dentro do circuito. Não temos acesso a algumas extensões. Agora, estes não. Se eu preciso de comunicar com alguém, ou me enviar alguém para Santa Maria, ou aqui para o Chuc, né, eu preciso ter uma linha aberta. E há pessoas que sabem esses números, e vocês acreditam que esse telefone toca, e querem saber se o familiar já chegou, porque teve um acidente, e porque é grave, e nós dizemos, nós não sabemos nada. E estão-nos a ocupar a linha, e não nos deixam a linha, e o telefone não para de tocar. E vocês já houve hospitais que tiveram que mudar o número de telefone. Isto é um trabalho enorme, porque há pessoas que têm isto. E estão a bloquear um sistema todo. Ou seja, é desproporcional. Porque ele não atendeu, porque ele morreu de certeza. E não teve nada, o único simplesmente esqueceu-se do telemóvel ou qualquer coisa. Olha, a minha mulher, coitada, estava sempre tramada, que eu estou sempre a esquecer do telemóvel. Transtornos de pânico, aquilo que eu vos falei há pouco, que cada vez mais há nos nossos jovens. Portanto, são ataques de pânico, são períodos de medo intenso, que podem ser acompanhados de palpitações, suores, tremores, falta de ar, uma sensação terrível que algo vai acontecer. Isto acontece, é frequente recorrerem às urgências, iminência de morte, estou a ter um infarto. E acontece que às vezes estão a ter, atenção. Mas isto é preciso ter muito cuidado, porque isto acontece várias vezes e depois não é nada. Depois há um dia que é. E é sempre muito complicado. Espero nunca vir a apanhar isto. É o que eu vos posso dizer. Já apanhei muito, faço sempre os exames que tenho que fazer e até agora tem sempre corrido bem. Mas pode correr mal. Os sintomas são diversos e manifestam subitamente. O pico de intensidade ocorre em apenas alguns minutos. A pessoa pode manifestar ansiedade em relação a novos ataques e tende a evitar locais onde no passado ocorreram. Isto acontece. Já me aconteceu, por exemplo, uma pessoa ter um ataque de pânico no meu serviço e nunca mais fui ao meu serviço. Nem pensar. Felizmente não trabalhava lá. Único e simplesmente aquele piso está arriscado na mente dela. Porque não vai conseguir gerir isso. Pronto, o que é que nós temos em termos do ponto de vista médico? Sim, temos medicamentos que têm que ser adequados para cada situação, que deve ser visto por um médico adequado para isso e validado para isso. E depois temos aquilo que ajuda a regular isto tudo. Exercício físico, cada vez mais saem os estudos a dizer que nos ajuda a melhorar em termos hormonais e em termos de regulação, em tudo, seja de frequência cardíaca, seja tensão arterial, seja no que for. Ou seja, tem sido sempre melhor. Ter atenção, e agora falo um pouco, também já estou na década de 40, né? O pessoal dos 40 ou dos 50, que às vezes nós estivemos a trabalhar muito, depois não fizemos exercício e de repente queremos começar a fazer exercícios que nem uns loucos, cuidado, que depois vem o infarto, porque vem as arritmias, porque o nosso corpo não teve muito tempo parado. Portanto, exercício sim, mas de forma gradual e controlada, como é lógico. O ler, leituras edificantes, como é lógico, né? Se nós começarmos a ler agora os nossos jornais, meu Deus, é só desgraça, né? Não vale a pena ler. Mas, claro, há leitura muito edificante, do que nós, por exemplo, possamos gostar mais, não é? Como é lógico, estou na Casa Espírita, eu recomendo-vos a parte da literatura espírita, porque ajuda imenso, ajuda-nos a pensar, estimula-nos a pensar, estimula-nos a ter pensamentos positivos, estimula-nos a corrigir os nossos comportamentos no dia-a-dia. Não é? Se vocês repararem, como é lógico, se eu venho fazer uma apresentação a uma Casa Espírita a dizer que tenho que diminuir os níveis de ansiedade, eu nem vos digo o que eu passei de Leiria até cá em termos de tráfego. Porque, ou seja, as situações de acidentes, e passei por 3 acidentes, estavam a acontecer, a surgir, pronto, e realmente vi na paz do Senhor a dizer assim, tem que ter tranquilidade, porque vou falar numa questão de ansiedade e de controlar a ansiedade, portanto eu vou gerir. Se eu chegar tarde
a porta há de estar aberta, não há problema, hei de conseguir. Ou seja, estão a ver como só o facto de me predispor a fazer algo edificante ajuda-me a melhorar o meu comportamento. Portanto, a mesma coisa em relação a lermos algo de útil. Ou ouvir música também. Interessante, quando foram as Jornadas Portuguesas da Juventude, lá em Leiria, foi lá um grupo rock, não sei se veio cá se não, que era engraçado que eles contaram a história deles. Eles chegaram a abrir concertos dos Offspring e dos Red Hot Chili Peppers, e eles mudaram, porque um dia foram lá à parte católica do bairro deles, e eles disseram assim, realmente, porque é que nós sabemos de tocar músicas agressivas, mais de tragédia ou de terror, né? Eu vou me sentir bem a quando morrer, porque quero-me libertar. Porquê falar nisso? Porquê que não podemos falar do sol, da natureza, do que nós temos de bom, dos amigos, das amizades? E é engraçado que as músicas deles eram tudo muito nesse sentido, ou seja, era rock na mesma, mas era positivo, com músicas alegres, com mensagens positivas, para nos fazer sentir bem. No fundo, é o que Cristo nos trouxe, é o que Jesus nos trouxe. E esta imagem, quando estive a estudar isto, é muito importante. O dar a mão, o toque. Olhem que nós, mesmo até às vezes com os nossos familiares, não esquecemos de dar o toque. Beijar, cumprimentar, um abraço, mas aquele abraço, agora fez-me lembrar o Pedro, quando às vezes não estou muito tempo com ele costuma dizer dos nossos tempos da Malta Nova, né? Aquele abraço, nós juntávamos e dizíamos aquele abraço. E realmente é importante. E eu até noto hoje em dia, não estou a dizer que isto é generalizado, mas estou notando às vezes que os mais novos, sejam enfermeiros, sejam médicos, às vezes na relação com o doente, têm dificuldade no toque. Então como é que se sente? Há uma distância muito grande. Enquanto é totalmente diferente, não estou a dizer que tenho que estar a abraçar todas as pessoas, não é nada disso, não sei se me estou a fazer entender, ou seja, por vezes é necessário o toque. Mesmo eu tendo a secretária à frente, só o facto de dar a mão, calma, faça a medicação, confie, vamos ver o que é que dá. E este toque é muito importante e diminui os níveis de ansiedade. Nisto os enfermeiros estão muito mais à frente, eles têm trabalhos muito úteis a demonstrar claramente que o toque terapêutico, é extremamente importante. E nós, em nossas casas, devemos ter isto. Seja para os nossos filhos, para a nossa esposa, para os nossos avós, para os nossos pais. Devemos ter esse cuidado, que é extremamente importante. Depois, coloquei isto é precisamente para mim, o que Joana diz. É nunca esquecer-se igualmente que a meditação, eu tenho uma enorme dificuldade em fazer meditação. O meu cérebro está sempre acelerado, sempre. Eu tenho que estar a pensar no que é que vou fazer. Às vezes eu saio do hospital e estou a pensar o que é que eu fiz àquele doente e a dosagem, o que é que eu lhe dei, o que é que eu não lhe dei. Eu depois lembro-me, depois digo, e se nós experimentarmos este medicamento? Está sempre, ou seja, eu quase que não consigo parar o meu cérebro. Tenho muita dificuldade nisto. Está aqui, eu trouxe isto, estão a ver como isto também é para mim. É que realmente, se nós conseguíssemos meditar, induz à calma e ao bem-estar, inspira a ação do bem, do amor, da compaixão e da caridade em relação a si mesmo. Eu ter caridade para comigo próprio, eu ter compaixão para comigo próprio, eu gostar de mim próprio, com os meus erros, com as minhas dificuldades, mas eu gostar de mim e assumir aquilo que eu sou. É que isto permite fazer a relação a isto ao próprio. Se eu compreendo, se eu gosto de mim com os meus erros, vai ser mais fácil gostar do outro que também erra. É perfeitamente normal isto. Só que nós temos que nos aceitar primeiro a nós e aos nossos erros, para depois aceitar o outro. Não é? Nós acabamos por ver isso, é quando os nossos filhos erram, e nós gostamos tanto que até eles mesmo errando, nós achamos graça àquilo. Aurindo a alegria de viver, se nós fizermos este trabalho, passamos a ser felizes, ter alegria naquilo que estamos a fazer no nosso dia-a-dia, na nossa vida,
e satisfação de autorrealizar-se, entregando-se aos desígnios divinos, ou seja, nós fazemos e lutamos, mas também seja o que Deus quiser. Porque o Pai, de certeza, que está a programar bem, mesmo que seja a pior doença que nós estamos a passar. Há algo por trás, há algo muito maior. E quem medita consegue lá chegar. Eu não consigo ainda, estão a ver? Ao tempo realizará a tarefa da criatura lúdica e consciente das próprias responsabilidades e descobrir o nobre sentido da existência. Perceber o que é que nós aqui andamos a fazer. Acho que isto foi fundamental e meti esta mensagem, digo-vos, é mais para mim do que se calhar para vocês. Depois, claro, e já estou mesmo a acabar, já não me alongo mais. Em termos de controle da ansiedade, é claro para mim, já o disse isto aqui nesta casa e continuo a dizer, e é o meu rumo, e espero que Deus dê-me força para continuar assim. Nada lá vai sem nós termos Deus na nossa vida. Nada. A primeira parte, está ali uma Bíblia claramente para nós lermos ou a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo, ou os livros que nós podemos ter acesso a perceber as mensagens de Jesus. É o maior tratado alguma vez escrito. Está lá tudo. O problema está na interpretação. É nós pormos o nosso cérebro a funcionar. Como é lógico, estou na casa espírita e sou espírita e acredito no espiritismo, a parte do passe, que é fundamental, que tem que ser numa casa espírita perfeitamente bem assessorada. E tenho aqui só uma coisa em relação às leituras, por exemplo, quando nós lemos, e há o Sermão da Montanha que diz: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ora bem, isto é verdade. Eu devo dizer uma coisa, quando estava a trabalhar isto, depois surgiu-me esta frase, esta ideia. Eu, a primeira vez que eu vi esta ideia, vou-vos dizer sincero, tive a ideia de ser preguiçoso. Então, se basta amanhã, vou estar aqui descansado. Não é bem isto que ele diz, atenção. Isto é a minha... o meu ser preguiçoso é que diz, não, vou estar tranquilo que tudo vai passar, não é? Os passarinhos nada lhes falta, como lá bem escrito, não é bem assim. Reparem depois o que ele diz, basta a cada dia o seu próprio mal, ou seja, nós devemos viver o nosso dia, gerir, não é? Não devemos estar ansiosos com o do dia da manhã, devemos pensar nele e devemos trabalhar para isso, senão acontece como aquela miúda, não é? Que não comia porque se eu continuar assim vou ser como a minha mãe. Não, eu posso mudar, eu tenho que trabalhar hoje, eu posso fazer o diferente amanhã, só que nós devemos denunciar é isso. E Jesus não nos está a dizer para nós estarmos descansados e não pensar no amanhã. Não, pelo contrário. Ele diz, não vivam em ansiedade com o amanhã. Trabalha-se hoje. Vivam o hoje. E depois, ali a última parte é o Evangelho no lar. Claro que não é a minha família, né? Porque está ali um senhor com cabelo e bigode, que não sou eu. Cada um faz à sua maneira. É lógico que a Casa Espírita recomenda fazer um Evangelho no lar um dia da semana e é sempre a 1 hora para criar essa rotina e mesmo para a parte espiritual ajudar-nos. Devo-vos dizer que não consigo fazer muito bem e também depende. E vou-vos partilhar e permitam-me isto, sinto à vontade para isto. Eu venho de uma família profundamente católica e a minha esposa exatamente a mesma coisa. Então estão a ver agora a minha filha com 7 anos, avós católicos, não é? E depois o pai a falar em reencarnação. Não há problema nenhum. Vai à catequese. Não há problema absolutamente nenhum. Estudamos a catequese em casa, sem problema algum, e pode-se pôr uma leitura do Evangelho de forma eu consigo adequar o vocabulário para a minha filha. Ao ponto de ela já chegar, não é? Claro que isto depois traz alguns problemas, não é? Mas são fáceis de solucionar, não é? Porque estamos claramente em reunião de família e a Maria já diz, eu já fui mãe da minha mãe, por causa dos comportamentos às vezes da minha esposa que são mais infantis.
Ora, vocês estão a ver o que é a minha sogra. Pronto. Mas lá está, aceita depois. Porquê? Porque há algo que depois eles acabam por aceitar. Porque nós, ao fazermos o Evangelho no lar, os avós, ao falarem com os netos de Jesus, os pais, ao falarem com os filhos de Jesus, nós estamos a ofertar Jesus. É preciso que as nossas crianças sintam Jesus. Aprendam. Eles até depois podem não querer. Agora, uma coisa eu sei. É que se não for dada em criança, não sei se em adulto vão querer. E isso a responsabilidade é nossa. Sejamos pais ou avós. Não é impor. Não é dizer que é assim, que é correto e mais nada. Não. Não é isso. Mas é falar de Jesus. Porque para mim foi e continuará a ser o ser mais importante que passou agora alguma vez na Terra e o mais evoluído. Isso independentemente de estar a religião ou a ciência. Não, é que mesmo quem não acredita nas religiões, é assim, não podem negar o que aquele homem, e admitindo que foi só aquele homem, o que ele fez, ele moveu e continua a mover dezenas e dezenas de milhares, de milhões de pessoas. E continua a marcar. Portanto, nós devemos aportar Jesus para as nossas crianças. E estou mesmo a terminar, e dentro disto tudo o que eu quero dizer é um pensamento em que diz o seguinte: se estás deprimido, estás a viver o passado. E é verdade. Se vocês repararem, nós muitas vezes deprimimos porquê? Porque alguém nos deixou. Seja por morte, seja por separação, o que for, e nós ficamos agarrados àquilo. Estamos a viver o passado. Eu respeito muito isso, atenção. Mas têm que admitir o seguinte, é que nós realmente estamos presos a algo que passou. E daí estarmos deprimidos. Estamos a viver o passado. Se estás ansioso, estás a viver o futuro. De certeza que não estão aqui, não vale a pena dizerem, mas de certeza que ao tempo que eu aqui estou a falar, é normal que a vossa mente não esteja sempre focada naquilo que eu estou a dizer. É normal que alguns tenham aqui a dizer assim, amanhã tenho isto e isto no trabalho para fazer e tenho que ir ali, tenho que ir buscar uma neta ou a minha... É perfeitamente normal, ok? Agora, se estiver sempre assim, é que estão sempre ansiosos. Se vocês estiveram sempre neste momento a não sequer ligar nada àquilo que eu disse e estiverem sempre a pensar no que vai fazer amanhã e no sábado e no domingo, cuidado, porque estão ansiosos. Isto não pode ser. Porque se estás em paz, estás a viver o presente. E é isto que eu vos desejo, é que vocês estejam em paz, que estejam a viver o presente e que Jesus vos acompanhe hoje e sempre. Muito obrigado.